Olá, estamos em mais um programa Viver Direito, num cenário novo. Sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com a doutora Amanda Ramos, que é especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, para falar sobre reforma trabalhista. Amanda, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Grazi. Que bom, prazer imenso ter você aqui com a gente. E é um tema que tem instigado aí as pessoas, e como o nosso programa é para instrumentalizar mesmo você, enquanto cidadão, sujeito de direito, a gente quer conversar um pouquinho sobre esse tema. O que motivou, o que é a introdução desse tema, por exemplo, para as pessoas entenderem, da reforma trabalhista? Então, Grazi, a lei veio, essa nova lei, a 13.467, de 2017, ela veio com o intuito de modernizar a CLT. Todo mundo sabe, né, ou se não, né, para ficar sabendo, a CLT foi promulgada em 1943, na era do Getúlio Vargas, para consolidar as leis trabalhistas que até então existiam. E a partir daí vieram inúmeras outras alterações, só que a lei entendia-se que ela estava um pouco obsoleta. Então veio essa reforma, depois de alguns meses de tramitação, para tentar modernizar a legislação. Então, inicialmente, parecia que era algo que poderia ser bom para as pessoas? O intuito era esse, mas alguma coisa saiu do controle, fora do trilho. Então, e assim, e era para ser nessa dimensão toda, porque ficou muito tempo também entre... Sim, não era para ser nessa dimensão toda, a proposta inicial era de cerca de 10 ou 20 artigos, mas acabou se transformando em mais de 100 dispositivos. No total, entre artigos, parágrafos, incisos, mais de 100 pontos foram mexidos na CLT, com essa nova legislação. E eu percebi que teve muita polêmica. Sim, bastante. Tiveram aqueles que estavam a favor, mas tiveram muitos que estavam contra. Eu vi até no Facebook, às vezes, luto pelo direito do trabalho. O que isso representou, assim, para as pessoas? Uma mudança enorme de paradigma. Nós estamos vindo sempre de uma legislação muito positivista, né? O nosso direito é assim, positivista. A gente gosta do que está escrito. Gosta da lei, exatamente, gosta da temos norma. Um apego à lei. E agora a proposta da nova CLT é a prevalência do acordado sobre o legislado. Ou seja, aquilo que você pactua com o seu empregador, seja diretamente com o seu empregador ou por meio do sindicato da sua categoria, vai prevalecer sobre o que está escrito, sobre a lei. Entendi. Então, desde que não seja contra o que está na Constituição. Ah, sim. Então, até para poder ficar mais claro, assim, ver se eu consegui compreender bem. Então, apesar desse nosso apego da lei... Hoje, com essa reforma, a ideia é que o que você combinou, que prevaleça. Então, se você combinou alguma coisa com o seu patrão, fez um acordo entre vocês, aquilo ali vale em detrimento da lei. Mas, se não ferir a Constituição Federal, que é a lei maior. Exatamente. Entendi. E como é que ficou isso para as pessoas, então, do direito do trabalho? Gerou uma insegurança? E foi isso que aconteceu? Que você falou, mas e a lei? Exatamente. Isso gera uma insegurança, principalmente para o trabalhador. Porque fica assim, qual que é a finalidade, então, de se ter uma lei? Exatamente. Isso é uma crítica que já vinha há muito tempo, porque às vezes você fazia uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e chegava na Justiça do Trabalho e aquilo não valia. E agora vai ter essa segurança, talvez, entre aspas, e depois eu vou explicar as aspas, de que aquilo que você pactuou vai valer se tiver obedecidos todos os requisitos de legalidade, de previsão na Constituição, de formação do instrumento em si, se os sujeitos são capazes, o negócio E esse jurídico. combinado tem que ser um combinado formal, por escrito, ou às vezes um combinado que se consiga comprovar verbalmente? A legislação trabalhista, ela é muito informal, vamos dizer assim. Flexível. Ela não exige muitas formalidades, melhor dizendo. Então, algumas coisas podem ser no falado, porque o contrato de trabalho, isso não teve alteração. Ele continua podendo ser um contrato... Parece aquele direito real, como diz, Isso, né? a primazia da realidade sobre os fatos, né? Do que realmente aconteceu naquele determinado contrato, isso continua valendo, isso não teve alteração. Ou seja, prevalece o que é de fato real. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu acho que isso não está no meu contrato, como que eu vou comprovar? Mas se você conseguir comprovar, por exemplo, que você
tem aquele dia que você realmente combinou alguma coisa, que você trabalha de uma forma que não está escrita no seu contrato. Isso. Então, isso, se você conseguir comprovar isso, isso prevalece do que, então, o contrato. O instrumento seco em si, com Ah. certeza. Com certeza. Isso aí não teve alteração. O que você acha de interessante de trazer para as pessoas sobre essas alterações? Assim, para as pessoas saberem, pelo menos, mais ou menos. Alguns pontos muito relevantes sofreram modificação. O trabalho intermitente, que é uma inovação da legislação, não se tem muitas coisas parecidas por aí, até nas legislações extravagantes. Depois né, é até bom falar outros... o que é trabalho intermitente, que às vezes o termo. Sim. A jornada 12/36, o intervalo entre a jornada, que é aquele intervalo que você almoça, descansa, também sofreu uma alteração. O trabalho da gestante, da lactante, né, da mãe que está amamentando. E eu vou falar para você um pouquinho sobre cada um desses. Ótimo, vai ser muito importante. Esse, por exemplo, o trabalho intermitente, que foi jornada intermitente. Isso, ela foi inserida com a reforma, não existia essa previsão na CLT até então. E eu vou falar em linhas gerais, né, porque teve uma mudança muito grande em relação a isso, realmente uma inovação. Você poder alternar uns períodos de inatividade com os períodos de atividade. Ou seja, você pode trabalhar uma semana, um dia, 2 dias e ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem trabalhar. E, obviamente, nesse período você não vai receber salários. Ah! Então você não fica um tempo à disposição do empregador. Mas aí isso se vocês combinarem direitinho. Vai estar, tem que estar previsto. Tem pessoas que falam, mas e abandono de emprego? Então fica não é um isso. contrato específico que vai estar devidamente registrado na carteira de trabalho com esse nome, contrato de trabalho intermitente, e vai seguir os artigos da CLT. Em quais circunstâncias normalmente que acontece esse tipo de trabalho? Geralmente é mais no setor de hotelaria, de restaurante. É um trabalho mais temporário, por exemplo? Seria um trabalho temporário, mas não o trabalho temporário original previsto na CLT. Uma outra modalidade. Uma forma, assim, mais fácil de explicar é essa. Entendi. Mas ao mesmo tempo que gera uma rotina, né? Não é rotina. Pode gerar uma continuidade, né? Porque o trabalho temporário pode ser contínuo. Isso exatamente. Eu quero dizer. Não precisa ter aquele prazo pré-determinado, aquele gesso que antes tinha. É uma coisa mais flexível. Intermitente mesmo, por isso o nome. Exatamente, exatamente. De vez em quando. Ótimo, ótimo. Vamos fazer o seguinte, a gente tem tantos pontos para tratar e o nosso tempo está acabando, então antes que a gente pare no meio do próximo ponto, fica com a gente, porque esse tema é muito importante, de extrema relevância para você, que é trabalhador, né, e também que é empresário. Até daqui a pouco.